O ego, que é uma construção mental de identidade, consiste em narrativas e pensamentos com os quais você se identifica. A história mais antiga sobre o surgimento do ego é o mito de Narciso, de onde vem o termo narcisismo. Todo ego tem elementos narcisistas muito fortes. A história de Narciso conta que havia um jovem muito belo na Grécia Antiga, e esse jovem, como era um tempo antes da invenção dos espelhos e das selfies, nunca tinha se visto. Um dia, ele olhou em um lago e viu seu próprio reflexo. Ele ficou tão fascinado por sua própria imagem que a história diz que ele se apaixonou por si mesmo. Minha interpretação é que ele se tornou obcecado não por si mesmo, mas pela imagem de si mesmo. Depois disso, ele nunca mais foi uma pessoa feliz, e em várias versões dessa história, sua vida não correu bem. A sabedoria profunda, às vezes, é incorporada em mitos e aponta para o surgimento do ego humano, que é uma espécie de eu fantasma que carregamos e que confundimos com quem realmente somos. Esse ego consiste em identificações com posses, identificação com seu próprio corpo, incluindo, é claro, a cor da sua pele, identificação com coisas que você pode fazer, habilidades e conhecimentos. Agora, o que significa identificação? Significa que seu senso de si é derivado de algo que não é você. Por exemplo, para uma criança pequena que recebe um carrinho de brinquedo, o início do ego é o sentimento de "isso é meu". Há uma auto-identificação com o brinquedo, e isso só funciona se outra criança não tiver aquele brinquedo, porque o ego é comparativo, a imagem na sua mente de quem você é só funciona porque outras pessoas não têm isso. Já os adultos, por exemplo, podem derivar parte de seu senso de identidade de possuir um carro. Imagine que você tenha um Rolls-Royce. Cada vez que você olha para ele, senta-se nele, é visto por outras pessoas. Isso aumenta sua identidade, seu senso de si. Agora, imagine um cenário onde todos aos 20 anos recebem o mesmo Rolls-Royce. Todo mundo dirige exatamente o mesmo carro. De repente, isso não serviria mais para aumentar sua identidade, pois não haveria comparação. O ego busca uma superioridade comparativa sobre os outros, um processo inconsciente que nunca o deixa realmente satisfeito. Há sempre uma sensação subjacente de falta, de não ser suficiente, porque o ego é apenas uma imagem mental que você confunde com quem você é, muitas vezes associada a uma narrativa em sua mente sobre sua vida. As pessoas têm um relacionamento com elas mesmas. Não é estranho? Ter um relacionamento consigo mesmas. É por isso que você tem o "eu me amo" ou "eu me odeio". Claro, é melhor amar a si mesmo do que odiar a si mesmo, mas em ambos os casos há uma dualidade, uma divisão. A você e ao eu que você odeia ou ama. Então a questão é, se há um eu que você odeia ou ama, quem é você? Quem é aquele que odeia ou ama a si mesmo? O que está acontecendo aqui? Um cachorro não tem esse problema, pois não tem ego ou autoimagem. Eles simplesmente são, sem preocupações com a imagem corporal ou autoestima, o que os torna mais alegres e menos problemáticos do que os humanos. Eles não carregam o peso do que Buda chamou de eu. Um dos principais ensinamentos de Buda é reconhecer a irrealidade do eu, que é uma coleção temporária de componentes físicos e mentais que estão em constante mudança. O ego, essencialmente, é a identificação completa com os pensamentos. Para as pessoas inconscientes disso, elas estão tão presas a essas formas de pensamento que estão praticamente adormecidas. Não há ninguém lá, apenas o sonho do pensamento, o eu fantasma. E despertar disso significa reconhecer que os pensamentos que passam pela sua cabeça e as emoções que refletem esses pensamentos não são você. É como viver na superfície do oceano, sendo uma pequena ondulação que se sente ameaçada por outras ondulações ou quer usar outras ondulações para aumentar seu próprio senso de si. Essa é uma maneira muito desagradável e frustrante de viver. Não percebeu as profundezas do seu ser.
Quando as ondulações param por um momento, elas percebem que são apenas a expressão temporária da vastidão do oceano. Esse reconhecimento é o início do despertar. Então, o que surge nesse momento? A consciência. De repente você percebe que há uma dimensão de consciência em você que não está pensando, mas apenas consciente e observando o pensador. Os antigos ensinamentos, embora utilizassem termos e palavras diferentes, todos convergem para a mesma ideia: a possibilidade de perceber uma dimensão transcendente dentro de nós mesmos. Por exemplo, Buda usava a palavra shunyata, que muitas vezes é traduzida como vazio. No entanto, uma tradução mais adequada seria amplitude, pois se refere a uma vasta dimensão interna que está além da nossa compreensão cotidiana. Jesus, por sua vez, falava do reino dos céus. Este termo pode ser interpretado como uma dimensão de grandeza e consciência profunda que está dentro de cada um de nós. Essa ideia de reino dos céus não se refere a um lugar físico ou a algo que podemos ver com nossos olhos. Em vez disso, ele está dentro de nós. É a verdadeira essência de quem somos. É aquela parte mais profunda e autêntica que nos define em um nível espiritual. Quando você se conecta com essa essência interna, está, na verdade, se conectando com a essência do universo. Isso ocorre porque você, como ser humano, é um microcosmo do universo. Em outras palavras, você é uma pequena representação do todo. Portanto, ao reconhecer e compreender sua própria essência, o universo está se reconhecendo através de você. É como se, ao olhar para dentro de si mesmo e entender quem você realmente é, você estivesse também revelando uma parte do universo. Espero que esse vídeo possa ajudar a entender um pouco a profundidade do mito de Narciso e como ele se relaciona com a formação do ego humano. Que possamos levar essa compreensão adiante, buscando sempre a verdade interior e vivendo com autenticidade e plenitude. Que cada um de nós encontre a paz ao perceber que, ao nos conhecermos profundamente, permitimos que o universo se conheça através de nós. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.